Pareceu que tá gravando, né? Sim. Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos em mais uma reunião de ATPC da Diretoria de Ensino. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? Para mais essa formação. Hoje está aqui conosco a PCNP Nicole, de Geografia, e o nosso PCNP Luciano, de Arte, que está dando um suporte para a gente, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho com o gênero digital podcast na escola, tá? E esse contexto digital e essas novas formas de trabalhar aí com a linguagem em todos os componentes curriculares. Tudo bem? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. Vocês veem a minha tela aí, pessoal? Nicole e Lu, tudo certo? Certo. Isso, então, como eu disse, né? É a TPC aí desse período, de 28/3 a 1/4, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí com o gênero digital podcast e as possibilidades de trabalho com esse gênero, que ele é tão rico, né? Enriquece tanto as aulas, trazendo o aluno aí como centro e despertando, promovendo uma aprendizagem aí com vistas à excelência acadêmica, ao protagonismo, enfim. É um gênero que possibilita várias formas de trabalhar com a linguagem. Então, trazendo uma introdução aí para a gente, é notório, né, que as transformações tecnológicas, elas trazem mudanças, né, e a escola não pode ficar fora dessas mudanças, né, o aluno está inserido aí na tecnologia, nos aplicativos, nós mesmos também estamos, né, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e de acordo com o nosso currículo paulista, ele enfatiza que as tecnologias, em especial o ambiente digital, eles introduzem mudanças em todo o âmbito educacional e formas diferenciadas de trabalhar, né, com a linguagem, voltadas a um currículo ajustado às necessidades da sociedade, do século XXI. Então, quer dizer, a tecnologia, o trabalho com metodologias ativas, né, não tem mais como a escola ficar sem trazer para o seu contexto essas estratégias, essas metodologias, né? E aí, dentro disso, a gente tem os gêneros digitais, né? A gente tem aí os gêneros de textos, né? Que na língua portuguesa, não só na língua portuguesa, mas em todos os componentes curriculares, a gente tem os gêneros de texto. Um conto, uma fábula, uma notícia, uma reportagem, e assim como os gêneros de textos, para esse novo contexto digital, surgem, né, porque os gêneros, eles dão conta da nossa forma de expressão, né, das nossas formas de comunicação. Então, com o advento da tecnologia, surgiram os gêneros digitais, entre eles o podcast. Não só o podcast, nós temos outros gêneros, né, aí que a gente pode usar, uma fanfic, enfim, outros gêneros aí, fanzine, outros gêneros aí que a gente pode utilizar para trabalhar com a linguagem. A gente tem a justificativa, né, que aqui da nossa proposta de hoje, que é ressaltar que a importância dessas práticas de ensino, que coloca o aluno como centro, né, o aluno, ele se torna ali o grande protagonista, né, já que eles gostam de trabalhar com a tecnologia e o trabalho com esses gêneros possibilita isso, que o aluno vá pesquisar, que o aluno se torne ali o centro, né, não um mero espectador, mas ele se torna ativo ali, né, tendo mesmo uma posição de protagonista para trabalhar com a leitura, com a escrita e com a oralidade. Ah, mas o gênero podcast só trabalha oralidade. De certa forma, sim, ele é um gênero, né, oral, multissemiótico, né, que trabalha todas essas semioses aí, mas ele, de certa forma, também trabalha com a leitura escrita à medida que o interlocutor vai ler o que o produtor, né, porque ele é um gênero de fácil disseminação, então o interlocutor, ele acaba fazendo uma leitura desse gênero, né, dessa mensagem que o produtor do podcast fez, e dessa forma ele não acaba sendo um gênero monológico, mas ele estabelece essa relação entre produtor e interlocutor,
né? E à medida que a gente trabalha isso em sala de aula, existem inúmeras propostas de a gente trabalhar com a pesquisa, com a leitura, com a escrita, todo aquele processo antes de culminar no produto final, que seria o podcast, que é um gênero de fácil disseminação, né? Só para a gente justificar para vocês a importância desse trabalho. O objetivo geral aqui da nossa formação é incentivar, né, o trabalho com o gênero digital, podcast. Ele não é só um gênero digital, ele é um gênero digital /discursivo, porque ele traz as vozes dos seus produtores, né, a mensagem. O aluno ele pode fazer uma pesquisa, ele pode ler um livro, vocês vão ver mais adiante, a Nicole vai trazer uma proposta do próprio currículo em ação, trabalhando com a geografia e o gênero podcast. Então, ele não é só um gênero digital em sua estrutura, ele é um gênero digital /discursivo, porque ele carrega a voz, o posicionamento, a argumentação de seus autores e produtores, ok? Então, os objetivos específicos aqui da nossa proposta de formação é produzir o gênero digital podcast em acordo com a aprendizagem dos multiletramentos, né, que é essa gama de som, movimento, além do código da letra, né? Quando a gente fala em alfabetização, a gente fala do código da letra. Quando a gente vai para o letramento, é o uso, né, da leitura e da escrita em práticas sociais. E quando a gente parte para a questão dos multiletramentos, é essa questão que a tecnologia traz mesmo, não só a tecnologia, mas no próprio impresso, essa gama de cores, sons, palavras, movimento, que vai além ali só do código escrito, tá? E estimular a aprendizagem colaborativa por meio dos novos gêneros digitais propostos pela Base Nacional Comum Curricular e pelo nosso currículo paulista, ok? Então, leitura, escrita e oralidade são competências fundamentais. A gente ainda tem uma cultura bastante arraigada da supremacia da escrita, né? Então, quando a gente vai trabalhar, nós mesmos próprios, né, a gente tende a valorizar mais a escrita do que a oralidade. E o podcast, ele traz essa proposta de valorização da oralidade, né? Trabalhando, de certa forma, ali na atividade com a escrita também e valorizando a autoria, o oral. É um gênero de fácil disseminação, um gênero que é muito bacana para a gente trabalhar em sala de aula. A gente traz aqui uma consideração da BNCC, né, que reforça que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas na sociedade, né, contemporânea. Devido ao avanço dessa multiplicação, são novas formas, né, de trabalhar, de operar com a linguagem, maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets, do qual os estudantes estão dinamicamente inseridos de acordo aqui com a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem aqui um esqueminha, né, um diagrama que traz a BNCC e a pedagogia dos multiletramentos como centro, e aí a gente traz nas laterais, né, cultura digital e ferramentas linguísticas, multimodalidade, novas demandas, novas tecnologias, metodologias ativas, que são propostas do qual a escola tem que levar em consideração, né? Trazer todo esse contexto tecnológico, esse trabalho está agregando ali na escola também como estratégia, como metodologia que enriquece o trabalho pedagógico. Falando sobre as competências gerais da BNCC, né, a gente pode reforçar que o trabalho com o gênero digital podcast, ele valoriza a argumentação, conhecimento, pensamento científico e crítico, porque o aluno ele vai pesquisar, ele vai ler, ele vai partir dali de um objeto de conhecimento, de um objetivo para ele produzir o seu podcast, né? Do repertório cultural, da comunicação e da cultura digital, que são aí competências gerais que a BNCC nos traz, tá? Falando um pouquinho agora sobre a configuração, né, do gênero podcast, ele é um arquivo de áudio que pode ser trabalhado em todos os componentes curriculares, né? Isso daqui a pouco a Nicole vai explanar para a gente, ela vai trazer essa proposta. Ele desenvolve um trabalho com a oralidade e coloca o aluno como protagonista no processo ensino-aprendizagem.
Tá? Então, essa proposta nossa aqui de hoje visa incentivar a produção de podcasts de forma colaborativa e interdisciplinar, considerando que dá para a gente trabalhar com projetos interdisciplinares, dá para trabalhar em qualquer componente, dá para a gente trabalhar junto, né, em parcerias. É um gênero rico que possibilita múltiplas estratégias ali para o trabalho com os estudantes. O gênero digital, como eu disse, barra discursivo, né, porque ele traz uma mensagem, um enunciado, traz ali as vozes de seus autores, podcast, ele promove o trabalho com e entre os estudantes através do quê? Da argumentação, da organização textual e discursiva, de recursos multissemióticos, né? E das suas escolhas linguísticos discursivas, né? À medida que ele vai ter que criar ali o seu discurso, fazer suas escolhas linguísticas, organizar esse discurso, né? Então, tem toda essa questão. A gente acha que é um gênero, né, simples, mas quando a gente vai ver todo o processo por trás dele, a gente vê o quão rico ele se torna como ferramenta e estratégia para a gente trabalhar em nossas aulas, tá? E o professor, ele tem um papel fundamental nesse processo, né? Como diz Morin, né, José Morin, aqui que eu tirei uma referência aqui, né, do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, o professor tem um papel ativo desse processo, como designer de caminhos, né? Ali apontando, sendo um curador ali, apontando caminho, fazendo papel de curador, né? Então, é um papel muito importante que o professor tem de trazer esse aluno como centro, mas está ali junto com ele orientando, apontando caminhos coletivos, caminhos individuais, tá? E uma construção aberta, criativa, tá? Então, o papel do professor ali o aluno hoje ele domina a tecnologia, esses aplicativos, muitas vezes até, de certa forma, melhor que a gente, né, em alguns casos. Então, mas o papel do professor ali é imprescindível, né? Nós somos ali o que gere ali esse processo de aprendizagem, né? Fazendo todo esse trabalho ali junto com o aluno. Nós temos papel imprescindível junto ao aluno, né? Com essa questão aí do trabalho pedagógico. Isso é muito importante de destacar. Então, trazendo aí esse papel do professor aí junto a esse trabalho pedagógico, nós vamos trazer agora uma apresentação da nossa PCNP Nicole, tá? Com uma proposta aí do próprio caderno Currículo em Ação. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho com o gênero podcast numa situação de aprendizagem de geografia. Então, vamos lá, Nicole, agora é com você. Olá, como a Claudineia já me apresentou, eu sou a Nicole, PCNP de Geografia. Muito bom falar com vocês novamente. Nessa proposta, né, que eu trouxe aqui hoje, de atividade, ela foi retirada do Currículo em Ação do 6º ano, da situação de aprendizagem 1. Pode passar, próxima tela, por favor. Dentro dos organizadores curriculares do 6º ano, essa proposta ela está dentro de uma habilidade essencial. Pode passar. Isso, essa tela dá para ver um pouco melhor, né? Dentro da unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Dentro do objeto de conhecimento e identidade cultural. E da habilidade do currículo paulista, ela busca descrever elementos constitutivos das paisagens, comparando as modificações dos lugares e das vivências e o uso desses lugares em diferentes tempos. Também essa habilidade, dentro desse contexto do 6º ano, ele busca também explorar a elaboração de hipóteses para que o aluno consiga explorar essas mudanças e permanências nas paisagens. No primeiro momento, né, a proposta do currículo busca retornar, né, conceitos da geografia como paisagem, lugar, espaço geográfico, valorizando os espaços de vivência. Depois, na sequência, no momento de contextualização, o professor pode, né, pensar essas paisagens, esses elementos da paisagem por meio do visual, trabalhando elementos do campo, da cidade, da poluição,
no visual, trazendo elementos naturais, as construções sociais, culturais, elementos que trazem indícios das desigualdades e desigualdades sociais, econômicas, ou mesmo diferenças culturais. Dentro desse contexto, né, após essa sequência, né, ele trabalhou a sensibilização, a contextualização. Quando o próprio currículo traz, né, no momento da problematização, como uma questão disparadora. Como reconhecer nos lugares os resultados materializados de nossas vivências? Então, como a Claudineia trouxe, o professor trabalha muito a leitura, a escrita, né? No currículo de geografia, esse conceito de paisagem ele é trabalhado muito na análise de imagens, na produção textual, o que é muito importante, é claro. Mas existem alguns elementos da paisagem que só a imagem não é capaz de captar. E para o sexto ano, são conceitos um tanto complexos, que o podcast, como ferramenta metodológica, pode trazer muitas contribuições, né? No caso dos sons, os sons, esse movimento, também compõem a paisagem. Então, a produção de um podcast pode facilitar muito através de diversas atividades, ao captar o som dos ambientes, ao incluir no podcast relatos, histórias orais, histórias de vida, né? Pode também potencializar a inclusão das sensações, as afetações, que só uma imagem congelada, talvez, ou só um texto teórico, talvez não desperte no aluno a aprendizagem que ele necessita, né? O conhecimento que ele necessita ali. Então, o podcast também pode trazer elementos para desenvolver as afetações dos lugares através dos sons, né? E assim é possível desenvolver diferentes atividades, né? Que busque, por exemplo, o som dos carros, o som de pessoas, né? Isso também é importante quando a gente fala no raciocínio espacial, em promover o raciocínio espacial para os estudantes. E através de diferentes atividades, no caso, o currículo traz uma sequência de imagens do rural e urbano, é possível contemplar um trabalho com princípios do raciocínio geográfico, como a analogia, como a conexão, como a diferenciação, a localização e a ordem, né? Que são conceitos que a geografia trabalha muito teoricamente, e trazer isso para problematização com o podcast. Próximo. Bem, feito o podcast, né? Trabalhado toda essa questão do visual, é possível também, né, é recomendável, né, dentro dessa sugestão, dentro dessa proposta, que o professor indique os elementos que constituem a paisagem, para sistematizar esse conceito, né? A paisagem natural, a paisagem social, explique também as mudanças e permanências que foram observados. Para isso, ele pode buscar o podcast como uma ferramenta, ao entrevistar pessoas, ao trazer os relatos dessas pessoas, das sensações que tiveram em diferentes lugares, né? Trazer as transformações dessa paisagem. E comparar, né? O rural, o urbano, um local que traz mais tranquilidade, outro que traz mais agitação. Então, são isso que são as afetações, que às vezes só a imagem não é possível, é mais complexo, mas o som às vezes pode captar elementos mais sensitivos do nosso aluno. E, para finalizar, né, essa proposta de sequência didática, lembrando que a avaliação pode ser processual, né, ao longo de toda a sequência das atividades que os professores forem desenvolvendo, e um outro elemento que eu acredito que é muito importante é a questão da autoavaliação, né, construir elementos para que o estudante possa refletir sobre como que ele foi ao longo desse processo de aprendizagem, né? Como que ele foi evoluindo, né? Como que ele foi aprendendo mais
e considerando também a autogestão da sua aprendizagem nesse processo. Pode passar? Bem, acho que da minha parte, encerro por aqui. Claudineia, eu passo a palavra para você. Obrigada, Nicole. Vocês viram então, né, pessoal, o quão rico pode ser uma proposta de trabalho com podcast, né? A Nicole trouxe com muita propriedade para a gente, falando aí sobre o trabalho com esse gênero de digital / discursivo podcast na geografia, uma proposta ali do caderno, né, do currículo em ação. E, assim, vale lembrar que são múltiplas, né, as formas de trabalhar. Na língua portuguesa, dá para trabalhar através leitura de livros, para depois o aluno fazer relatos desse livro, ou mesmo argumentar, né, de uma forma crítica, fazendo uma resenha oral desse livro, digamos assim, né, resenhando, incentivando outros a lerem esse livro. Olha como a gente fez, né, a junção de um gênero textual resenha com o podcast também, né? Então, assim, são múltiplas as formas da gente trabalhar com o podcast. Dá para fazer um trabalho, projetos com poemas, né? Leitura de poemas, e o aluno grava podcasts declamando, né, esses poemas de forma oral, enfim. Aí vai da criatividade, das propostas. O próprio currículo em ação, ele traz muitas propostas de trabalho com podcast, né? Então, é um gênero muito rico, que trabalha a oralidade, trabalha a leitura, trabalha a escrita de forma com estratégias, né, diferenciadas, que o aluno gosta, que coloca ali o aluno como centro. E agora, pessoal, para uma parte final aí da nossa TPC de hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma proposta de um aplicativo muito bacana, muito interessante, gratuito, muito prático. Ele é apenas uma sugestão, porque a gente sabe que tem vários aplicativos, né? Aí vai do gosto e da preferência de cada um, mas esse é o aplicativo Anchor, que eu costumo muito trabalhar com ele, e ele é muito bacana, ele traz recursos, né? Recursos ali sonoros, ele tem uma plataforma também que dá para disponibilizar os podcasts, dá para colocar os podcasts ali via link, né, nas redes sociais, né, enviar, então quer dizer, possibilita essa disseminação fácil aí, né? O podcast, ele tem essa facilidade de você ouvir também em outros lugares, né? Você não precisa estar ali assistindo, você pode estar fazendo uma caminhada e ouvindo podcasts, e esse aplicativo, quando eu estava na sala de aula, eu utilizava muito para trabalhar com os meus alunos, e ele é muito interessante. Então, ele é baixado gratuitamente lá no Play Store, tá? Esse daqui que é o aplicativo. E lá na plataforma, a gente é feito um cadastro mesmo, né? Um cadastro como a gente faz em outras plataformas, nome, e-mail, senha. Aí a gente se inscreve, né? Tem o acesso ali à plataforma. E aí, ou dá para entrar também de forma direta pelo Google, né? Continuo com o Google, também a gente entra de forma, ele já acessa o seu e-mail do Google, né? Sem o cadastro. Aí a gente faz login, né? Ó, e-mail, senha, como uma plataforma normal que a gente já está acostumado. E aí a gente grava, né, esses podcasts aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? A gente grava, ó, tá vendo aqui vermelhinho aqui onde eu tô com o cursor? Gravar, né? A gente grava. E depois de gravado, ele traz para a gente vários recursos de inserir música. Tem recursos também agora na Anchor de você gravar simultâneo com o colega, quer dizer, 2 vozes ali dentro, tem recursos também. Tá? Aí ele manda todos os podcasts para essa biblioteca aqui, tá vendo? Aqui é uma explanação mais geral para vocês, porque assim, quando a gente vai lá manusear, lá a gente consegue ir, né, vendo todos os recursos que tem. Mas é só, ó lá, tá vendo? Ó, quando a gente importa ele, tem essa flechinha aqui do importar. Ele manda para essa biblioteca. Primeiro a gente grava, né? Aí a gente vai para o importar, ele traz para essa biblioteca. E aqui nesses 3 pontinhos a gente consegue colocar recursos sonoros também nele. É muito bacana para se trabalhar.
tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, a gente vai encaminhar esse PPT aqui para vocês, tá? Por e-mail, com a pauta também da nossa TPC de hoje, para que vocês tenham acesso a esse passo a passo aqui de uso, de manuseio do aplicativo, tá? Inclusive, tem escolas, né? A gente já trabalhou aí o Festival Literário, que trouxe trabalho com podcast. Quando a gente estava na época da pandemia, também a gente fez um trabalho de busca ativa com podcast. Então, as escolas já têm aí uma certa facilidade de trabalhar, né? Já conhece o gênero, já tem experiências com o gênero, né? Aqui a nossa TPC de hoje é só para trazer, né, uma proposta de trabalho interdisciplinar mesmo e mostrar como que ele pode ser trabalhado de forma ali no cotidiano da sala de aula, né? São múltiplas as formas de trabalho com o podcast mesmo. Olha lá, tá vendo essa tela? A gente consegue editar música de fundo, né? Você pode excluir o episódio. Aqui o compartilhar, quando você vai, ele te dá possibilidades de compartilhamento via Facebook, via WhatsApp, via Instagram. Então, é essa acessibilidade fácil, né? Então, assim, ele parece ser um gênero monológico que um só gravou, né? O aluno gravou, ou nós mesmos gravamos um podcast, a gente manda, mas aquele que acessa, que ouve, ele tem o seu posicionamento acerca do que ele está ouvindo, né? Então, ele é, de certa forma, um gênero muito dialógico, né? Nesse sentido, porque a pessoa, quando ouve, ela consegue fazer aquela curação e ter ali a sua própria argumentação também. Então, tem essa proposta aí dialógica de trabalho com esse gênero. Aqui nessa tela são as opções de recursos sonoros que a gente adiciona às músicas, tá vendo? Ó, né? Os sons, aí a gente vai ouvindo, vendo qual que a gente prefere, que fica mais legal. E aí, quando a gente vai para adicionar ao episódio, ó, adicionar ao episódio, já adiciona automaticamente aquela música para o episódio do podcast, ok? Ó lá, ó, tá vendo? Aí depois aparece a tela também de compartilhar, ó. Nesse caso aqui já tinha 9 reproduções, ó, até agora do episódio. Então a gente entra lá no aplicativo, vai manuseando, é intuitivo, né? A gente vai aprendendo a lidar ali. Já tem bastante professores que trabalham, né, com esse recurso, mas é como eu disse, aqui é uma sugestão desse aplicativo. Tem outros, né, outros aplicativos que o pessoal utiliza, que é tão bom ou até melhor que esse. Eu falo que eu uso esse porque eu já estou acostumada e eu gosto muito, e ele, assim, ele tem muitos recursos, esse daqui. E é um dos mais acessíveis e gratuitos, tá? Então, essas últimas telas aqui são todas explicando, tá? Como eu disse, a gente vai disponibilizar o PPT para vocês, para que vocês possam ter acesso aqui a esse material, tá? Que fala um pouquinho sobre esse trabalho com o gênero digital podcast, que é um dentre os vários gêneros digitais que tem, tá? Que tem formas aí da gente trabalhar aí nesse contexto digital. Tá, pessoal? As nossas referências bibliográficas aqui. Quero agradecer a todos e todas, tá, que estão aqui ouvindo nossa TPC. É um prazer, como eu disse lá no início, enorme estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Muito obrigada. Quero agradecer ao Lu, que deu o suporte aqui técnico para a nossa gravação aqui. Muito obrigada, Lu. A Nicole, que trouxe aí com muita propriedade essa explanação da geografia, né? Trazendo aí, querendo enfatizar que o podcast dá para trabalhar não só na geografia, mas em outros componentes também, tá? Então, pessoal, um grande abraço, tá? Um grande abraço e fiquem todos com Deus e até a próxima, tá?